Fala, pequeno gafanhoto, professor Michael aqui trazendo para vocês mais uma aula e você não viu errado, cara. Michael, como assim uma questão da AFA que pode cair na ESA? Pequeno gafanhoto, o que acontece? Eu estava dando uma olhada na prova da AFA, né? E claro, por mais que tenha, né, uma discrepância grande entre a matemática da AFA e a matemática da ESA, isso é óbvio, né? Tipo assim, todo mundo sabe que a matemática da AFA a da AFA é mais difícil que a da ESA. Isso aí é beleza. Só que todas as provas, inclusive essas provas com nível alto, elas possuem questões que são tranquilas, cara, beleza? São questões fáceis. Então você tem essa questão aqui de polinômio, que na hora que eu tava resolvendo, eu falei, cara, essa questão é a cara da questão de ESA. E a ESA ama esse assunto. Então vou trazer pra galera poder entender como que funciona essa brincadeira para quem tá nas trevas, beleza? Então vamos lá. Vamos resolver a questão de um assunto que a ESA gosta muito, que é polinômios e equações polinomiais. A AFA trouxe uma questão bem clássica que eu acho que vale a pena você poder aprender essa visão. Ó, na equação x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6 igual a zero, uma das raízes é igual à soma das outras duas. Opa, pequenos gafanhotos. Pare tudo, marque essa informação e escreva. Por quê? Porque ele está falando, por exemplo, que o x1, que é uma das raízes, ele está falando, por exemplo, que o x1 ele é igual a x2 mais x3. Isso é uma das coisas que ele está falando aqui, que uma das raízes é igual à soma das outras. Sobre as raízes dessa equação, é correto afirmar que... Simbora. Então, vamos para cima com determinação. Primeira coisa aqui que eu quero que você entenda, eu vou copiar novamente a equação polinomial, é trabalhar com relações de Girard, cara. Presta atenção. Relações de Girard. Michael, o que é relações de Girard? Soma produto, soma das raízes 2 a 2. Você precisa manjar de relações de Girard. Relações de Girard não cai, despenca na prova, beleza? Tem que dominar esse assunto. Se você atacar com a soma das raízes, como é que funciona? A soma das raízes em um polinômio. Então, aqui, se eu quero saber x1 mais x2 mais x3 é sempre menos b sobre a. Como assim menos b sobre a? Você tem ali, aqui um polinômio de grau 3, beleza? Aí o grau vai caindo, né? 3, 2, 1, 0. Tem um polinômio de grau 4. 4, 3, 2, 1, 0. Vai diminuindo, né, os expoentes, tem que colocar na ordem decrescente. Sempre é menos b sobre a, onde b é o coeficiente do segundo, né? Do que vai diminuindo. Então, por exemplo, no polinômio de grau 3, é o coeficiente do grau 2. E o a é sempre coeficiente dominante, né? Quem está agarrado no termo de maior grau. Então, no polinômio de grau 3, ficaria menos b sobre a, onde o b está agarrado no quadrado e o a está agarrado no cubo. Num polinômio de grau 4, por exemplo, o b seria quem está agarrado no grau 3 e o a é quem está agarrado no grau 4. Num polinômio de grau 7, o b seria quem está agarrado no grau 6 e o a é quem está agarrado no grau 7. Só pegar a visão. Então, sempre, qualquer equação polinomial, a soma é menos b sobre a. O que vai ficar mudando b e a é porque o a é sempre coeficiente dominante e o b é o que vem logo depois, o coeficiente do grau que você teria que ter logo depois. Show de bola? Tranquilo? Fica uma dica também, porque olha só, imagina que eu tenho aqui x ao cubo, beleza? X ao cubo menos 2x mais 3 igual a zero. Eu quero encontrar a soma das raízes. Aí o cara vai lá e fala, beleza, Mike, é menos 2 sobre o a, que é 1, que é o que está aqui no dominante. Errou. Por quê? Porque o que acontece? Aqui não está com x ao quadrado, beleza? Foi do cubo direto para o x. Então, o quadrado é como se fosse com zero. Então, o b, nesse caso aqui, é o zero. Por isso que eu estou falando. Fica ligado, porque o polinômio, às vezes, vai estar incompleto ou incompleto, mas a fórmula da soma é sempre a mesma. Então, olha que maneiro. x1 mais x2 mais x3 vai ser menos, beleza? Vai ser menos 4 sobre o a. Quanto que vale o a, pequeno gafanhoto? Sobre o a. E o a aqui, no caso, vai valer 1. Show de bola? Beleza? Porque é quem está aqui antes do cubo. Daí você vai ter que x1 mais x2 mais x3 é igual a 4. E por que que isso é importante? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Vou trabalhar com aquela informação que ele me deu lá em cima. O x1 é x2 mais x3. Então, quando eu substituir, eu vou ter que x2 mais x3
somado com x2 mais x3 de novo, tudo isso é igual a 4. Beleza? Então, você vai ter x2 com x2, 2x2. x3 com x3, 2x3. Tudo isso igual a 4. Veja que todo mundo aqui nessa equação eu posso dividir por 2. Concorda comigo? Se eu dividir todo mundo por 2 aqui, eu vou ficar com x2 mais x3 é igual a 2. E é a mesma coisa que ele falar que x1 é igual a 2. Por que x1 é igual a 2? Porque ele é justamente x2 mais x3. E aí, pequeno gafanhoto, olha só que interessante. Porque se eu tenho que o x1 é igual a 2, acabou, né? Por que acabou? Cara, eu tenho uma raiz de uma equação polinomial de grau 3. Basta aplicar Briot-Ruffini, beleza? Para baixar o grau e encontrar as outras duas raízes. Como assim, Michael? Vamos lá. Faz aqui o seu glorioso joguinho da velha, para a gente poder fazer o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Como é que é esse dispositivo prático? Pega os coeficientes da equação, que é 1, menos 4, 1 e 6. Então, vamos lá. 1, menos 4, 1 e 6. Pega a sua raiz que encontrou, que é 2. E aí, vamos lá. Lembra de descer esse camarada aqui, que é o 1. E como é que era o dispositivo prático de Briot-Ruffini? Você está meio que fazendo aquela divisão de polinômios, abaixando o grau, para você esconder é ótimo, né? Encontrar os valores das outras raízes. Então, vamos lá. 1 vezes 2 dá 2, não é assim? Ó? Esse vezes esse, pula e faz a soma. Então, ó, 1 vezes 2 dá 2. Somado com menos 4 vai dar menos 2. Aí, vamos lá. Menos 2 com 2 dá menos 4. Somado com 1 vai dar menos 3. Perfeito? Aí, você faz menos 3 com 2... dá menos 6, somado com 6 vai dar 0. Tem que dar 0 porque a gente está fazendo com raiz. Lembra do Briot-Ruffini? Acontece isso. Daqui, ó, você abaixou, como se você tivesse abaixado o grau e resolve a equação que sobrou. Você vai ter aqui uma equação onde é x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0, beleza? Show de bola? O que está acontecendo? Quando a gente faz Briot-Ruffini, né? Você tem que um polinômio ele pode ser escrito como x menos R1 vezes x menos R2, vezes x menos R3, e tudo isso igual a 0, um produto de fatores de grau 1. Eu tenho x menos R1, que é a minha primeira raiz que eu encontrei ali. X menos R2, x vezes menos R3, quando eu multiplicar, dá um fator de grau 2, que é justamente esse fator aqui. Então, a gente divide. Se eu tenho uma raiz, o que o Briot-Ruffini faz? Ele é um abaixador de grau, que eu costumo falar pra galera. Tem uma raiz, dividir, eu abaixei o grau dele e agora eu trabalho com aquilo ali que sobrou. Então, é grau 3, quando eu abaixar o grau, fica grau 2 e eu trabalho com aquilo que sobrou. Ah, é grau 4, se eu abaixar, fica grau 3. Precisaria de mais uma raiz para jogar para grau 2 e fazer a conta de forma tranquila. Então, é assim que vai funcionar a brincadeira. X ao quadrado menos 2x menos 3, cara, é uma equação de segundo grau que você pode fazer por soma e produto, né? Soma e produto eu já cansei de falar. E se você ainda não ouviu, não é time de futebol. Não quer dizer que eu gosto mais de Bhaskara ou soma e produto. Tem que saber. Na prova, você tem que saber fazer o método mais rápido. Beleza? Tem que fazer muita questão de soma e produto para você não errar e resolver equações desse tipo aqui mais rápido. Por exemplo, a soma das raízes é menos b sobre a, que é 2. E o produto das raízes é c sobre a, que é menos 3. Exatamente a mesma ideia do que eu expliquei no começo da aula. Aí, meu pequeno gafanhoto, soma para dar 2 e produto para dar 3. Negativo. 3 com menos 1, né? 3 com menos 1 dá 2 na soma. 3 com menos 1 no produto vai dar menos 3. Pode fazer Bhaskara se você quiser. No final vai dar no mesmo. Então, eu descobri que eu tenho uma raiz que vale 2, eu tenho uma raiz que vale menos 1 e eu tenho uma raiz que vale 3. Tranquilo? Vamos aqui para as questões. Ó, todas elas são números pares? São números naturais? Não, porque eu tenho negativo. Show? Inclusive, essa aqui, eu podia marcar que era falso pelo produto das raízes da equação que eu estava trabalhando. Beleza? Então, não precisava fazer aqui, de fato, achar as raízes todas. Mas eu fiz porque não é só essa que a gente precisa. Então, essa aqui é falsa porque a gente tem um número negativo. Duas delas são pares. Não, né? Então, você tem aqui falso. O produto das duas maiores é maior que 5. Cara, essa aqui com essa aqui, deixa eu sair daqui, né? 2 vezes 3, o produto vai dar 6, cara. Realmente, o produto das duas maiores é maior que 5. Letra C. E vamos ali, né? Na D, formam nessa ordem, formam na ordem crescente uma progressão aritmética. Se eu colocar na ordem crescente, fica menos 2, menos 1, perdão,
2 e 3. Daqui para cá eu somei 2, mas daqui para cá eu só somei 1. Então não forma uma PA de fato, como ele está falando, e por isso só fica a alternativa C. Veja que a questão é muito maneira e poderia ser cobrada na ESA também. A pergunta que eu te faço é, se você se deparasse com essa questão na prova da ESA, você ia conseguir resolver ou não? Se a sua resposta foi não, cara, então eu tô aqui para te ajudar. Na descrição tem um link do nosso curso de matemática para a prova da ESA. Tem curso de revisão também focado em questões. Tem preparatório com todas as disciplinas do concurso da ESA. Quando eu falo todas, é português, literatura, inglês, tudão. Na descrição, vem estudar com preparatório que já ajudou mais de 500 alunos a conquistarem a aprovação na ESA com o método Pratimate. Beleza? O link vai estar na descrição. Eu vou deixar aqui também linkado agora no final da aula vários outros vídeos que vão te ajudar nessa preparação para a prova da ESA e você ficar mais inteligente e conquistar sua aprovação. Show? Que Deus te abençoe, te vejo na próxima aula, no próximo vídeo e fui!